Boa noite. Nós vamos concluir hoje o capítulo 13, que fala sobre não saiba a mão esquerda o que dá a direita, concluindo com a instrução dos espíritos, quando fala dos benefícios pagos com a ingratidão. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto que, para mim, foi mais um aprendizado. É importante o estudo por isso, porque a gente aprende muito. Às vezes a gente pensa que está se conduzindo bem diante da vida, que já sabe como se portar diante de determinadas situações, e nos momentozinhos de reflexão, nos momentozinhos em que a gente vai estudar, vai refletir sobre o tema, é que a gente percebe o quanto que a gente ainda tem que aprender. Eu me vi nessa situação, principalmente quando fala dessa questão de benefícios pagos com ingratidão, porque não por acaso existe essa palavra ingrato, né? A gente chama alguém de ingrato, fulano é muito ingrato, ou muitas vezes a gente se sentir decepcionado diante da atitude de alguma pessoa, a gente querer cobrar da pessoa algo que a gente acha que a pessoa nos deve. Então o assunto hoje é interessante, porque o Evangelho vai nos trazer algumas informações para a gente ir aprendendo, e melhorando e colocando em prática nas nossas vidas, e aí a gente entender o que é essa ingratidão e quem é esse ingrato. Nós vamos aqui pegar o tema do Evangelho para a gente estudar. Nossa sexta-feira é de estudo. Dessa forma vocês podem interromper, vocês podem perguntar, fazer alguma colocação. Então, conversando sobre a ingratidão, nós vamos ver que a ingratidão consiste em esquecer, desconhecer ou reconhecer mal os benefícios. Quando alguém esquece, quando alguém desconhece ou quando alguém não reconhece os benefícios recebidos, a gente diz que ele é um ingrato, não é isso? Então a ingratidão seria mais ou menos isso aqui para a gente poder entender. Então, dentro do Evangelho, nesse item benefícios pagos com ingratidão, nós vamos encontrar uma pergunta bem interessante para a nossa reflexão, que diz: que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Pessoas que fizeram benefícios por alguém, não foram como reconhecidos nos seus benefícios, naquilo que fizeram, e acharam que aquelas pessoas que foram favorecidas foram ingratas, e por conta disso deixaram de praticar o bem, disseram: não faço mais bem a ninguém, não ajudo mais ninguém. O que pensar disso, né? Devemos agir assim? É assim que nós devemos nos portar quando fazemos um benefício para alguém e esse alguém não reconhece? É motivo suficiente para a gente deixar de ajudar as outras pessoas em outros momentos? Não, mas quando a gente está ferido, a gente pensa assim: não faço mais nada, mas eu acho que tem que, é um tempo. Uhum. A gente tem que continuar assim. Aquilo vai passar, aquele aborrecimento, aquele momento vai passar e você continua tudo de novo. Porque senão a gente vai. Qual foi aquela frase que aquele rapaz disse pra gente? Eu nunca esqueço, ele disse: se a gente for para um cliente nosso só pela bondade, não faz nada com ninguém. Perfeito. Nós temos, e eu só me permito, dentro do assunto, eu tenho uma coisa comigo, espírito. Nós temos dentro de nós algumas ruindades, e nós temos que trabalhar em cima delas, porque se você aflorar aquilo ali, aí pronto. Então nós temos que superar isso com o bem. Sim. Não podemos parar, custe o que custar. Então, dentro da nossa condição de inferioridade, porque nós temos que reconhecer que ainda não somos perfeitos, vai ter aquele momento em que a gente, de repente, vai agir assim: não ajudo mais, estou decepcionado, alguma coisa assim.
Mas vão ser aqueles rompantes que daqui a pouco a gente, não vou deixar de ajudar uma pessoa por causa daquela pessoa, é isso? Então, o que é que nos diz o Evangelho? Esse guia protetor, que psicografou essa mensagem em 1862, ele diz o seguinte: ou seja, nas pessoas que pensam assim, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Então, quando nós fazemos alguma coisa para alguém e nessa nossa atitude nós estamos esperando um reconhecimento, nós estamos fazendo com interesse. E aí é como ele nos diz, há egoísmo. Eu quero que a pessoa lembre que eu fiz isso por ela. Eu fiz isso. E ainda tem pessoas que gostam de ressaltar. Eu ajudei muito. Eu fiz muito. No tempo que vivia daquela forma, eu fiz foi isso. Eu dei foi do que eu tinha. Então, isso é um egoísmo. A pessoa está querendo se projetar diante da atitude que teve. E como ela está fazendo isso como uma demonstração de reconhecimento, totalmente interessada, ela está esperando um retorno. Então, por essa razão, nos diz esse guia protetor que há mais egoísmo do que caridade. E diz que há também orgulho, porque os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Então a pessoa espera, porque para ela é prazeroso ver a pessoa chegar humildemente e agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado pelo que você fez. Olha, você não tem ideia do quanto foi importante para mim. Olha, você não sabe como você me ajudou. Você não sabe como o meu momento estava difícil. Então, aquilo é como se a criatura se sentisse orgulhosa diante daquela situação. De ver alguém chegar e humildemente se projetar assim num quadro de inferioridade diante dele e dizer, olha, você foi, a criatura daquele momento. É claro que tem momentos em que a gente sente essa necessidade de chegar para alguém e dizer isso. Existem momentos na vida da gente em que a situação era tão crítica, a dificuldade, a gente não via luz, a gente não via como. E de repente surge alguém na nossa frente, na nossa vida, ou uma atitude que essa pessoa tem, que nos favorece de tal forma que a gente se alegra, se sente reconhecida e faz isso, não é nem se sentindo diminuída, não. E nem também querendo que essa pessoa se sinta orgulhosa disso, mas é um extravasar da alma, vamos dizer assim, olha, foi maravilhosa a sua atitude. Mas aí é uma atitude que ninguém é igualado, ninguém, nem a pessoa que está recebendo esperava aquilo, faz questão daquilo, e nem quem está fazendo também está fazendo se sentindo diminuído, mas está feliz, porque tudo foi sanado, tudo foi resolvido, né? Então, são atitudes que diferenciam. Nós estamos falando aqui daquela criatura que exige que a pessoa tenha uma atitude dessa natureza. Briga, né? Por orgulho, por vaidade, e se a pessoa não tem, pronto. É porque é ingrato, é porque não reconhece o benefício, é por isso ou por aquilo. Então, aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Isso aqui nós já vimos em outros momentos no Evangelho, né? Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Então, Deus, com certeza, leva mais em conta as nossas atitudes quando a gente tem sem esperar receber de volta, apressadamente, o retorno das nossas atitudes. Quando eu estava lendo sobre isso, foi quando eu consegui ver, pelo menos para mim, com mais naturalidade essa questão. Porque para a gente não incorrer no risco de achar, então quer dizer que eu não devo ser agradecida às pessoas? Então quer dizer que eu não devo receber a gratidão das pessoas? Não, não é isso. Nós não devemos exigir, nós não devemos cobrar. Mas alguém que nos procura feliz por uma atitude nossa, nada melhor do que a gente, na mesma alegria,
estar junto com aquela pessoa, abraçar, que bom, que tudo deu certo para você, né? Que tudo... Meu Deus, quantas coisas eu tenho para agradecer na vida, né? Quantas situações que nós vivenciamos em família, de dificuldade, quantas pessoas que contribuíram, que chegaram junto, que fizeram coisas assim que a gente não podia fazer, não dependia de nós, não dependia de dinheiro, só da boa vontade das pessoas, e essas pessoas chegando e se doando e contribuindo de tal forma que as situações fossem solucionadas. Então, além do agradecimento a Deus, das preces que a gente fazia, a gente se sentia também alegre em chegar para as pessoas e abraçar e agradecer. Então, aqui o agradecimento, nós não estamos tirando fora da questão, mas que a criatura se sinta agradecida por si mesma, não se sinta obrigada a fazer isso, que é a grande diferença do que nós estamos falando aqui. As decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? Quer dizer, eu tenho tanta boa vontade de ajudar, eu tenho bons sentimentos, eu procuro ter atitudes gentis com as pessoas, mas só recebo ingratidão. Eu tenho um bom coração, como a mensagem nos diz. Mas de tanto receber ingratidão, pode acontecer que se torne uma fonte de amargura, de que eu me sinta uma pessoa assim, como ele diz aqui, uma fonte de amargura, se essas decepções pela ingratidão se constituem uma fonte de amargura para mim. Se a gente não se trabalhar, quando a gente sofre esse tipo, a gente não queria ser uma pedra, queria virar uma pedra. Eu acho que todos nós já nos sentimos nesse estado. Só que a gente tem que se trabalhar, porque afinal de contas nós vamos para melhorar. Se a gente, senão a gente ia regredir. Nossa, mãe, quem eu vou virar pedra? Não é assim, né? Verdade. Eu acho que é muito trabalho. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi. Então a pessoa que tem um bom coração, ela jamais vai deixar de ajudar, vai se sentir amargurada por decepções. Porque ela não é egoísta, ela não pensa só nela, ela vê a necessidade do outro, ela sente necessidade de ajudar e ela vai ajudar, independente de que até alguém pode dizer, ai, tu vai ajudar, tu acha pouco que já te fizeram, né? Porque nós estamos falando de uma situação muito comum nas nossas vidas. De repente, um familiar, alguém nosso, às vezes até com um familiar mesmo, com um filho principalmente, não acontece tantas vezes da gente fazer tudo por um filho, muitas vezes ele desprezar, né, os pais e tudo, e o pai sempre ali fazendo e o outro. Eu até me lembrei da parábola do filho pródigo nessa situação aqui. Do pai recebendo o filho que chegou depois que extraviou tudo e o outro dizendo, ele fez tudo isso e você ainda recebe em casa. Quer dizer, aquele coração amoroso jamais deixaria de ser amoroso simplesmente porque foi magoado. Então, a pessoa que tem um coração amoroso, que não é egoísta, que não pensa só em si, ela jamais vai se sentir magoada ao ponto de dizer, não, eu estou numa situação, estou amargurada, não ajudo mais ninguém. Jamais ela vai ter esse tipo de atitude. Irmã, só me permita, nós quebramos do carro em Alagoas, ela bateria, não tem problema. Ele parou em frente e conversa. De frente. Aí tinha um senhor sentado. Aí conversando, este homem e a família. A partir dali, enquanto nós não saímos do prédio, que aqui diz, eles não se aquietaram um minuto, ele, a mulher, os filhos e mais, foi amor. Ainda convidaram para almoçar, banhar, descansar. Então, ele falou, né? São os anjos. Se eu te faço bem, eu recebo. Então essa família acabou ficando amigos. Sim. E eles, a partir do momento que nós quebramos o carro, eles, o pai, o filho, a mulher, todo mundo se envolveu para nos ajudar. Pessoas de bom coração, né? De bom sentimento, jamais se sentiriam bem de perceber uma criatura numa situação difícil, fora de casa, e sem que eles fizessem nada para auxiliar. Tem uma lendazinha, porque aqui fala de amizade.
Aqui fala das pessoas, boa noite, das pessoas se sentirem constrangidas, magoadas por ajudar amigos, familiares dessa natureza. Mas nós vamos ver aqui uma lendazinha narrada de uma historinha para a gente entender por que às vezes a ingratidão dói. Essa lenda é uma lenda judia e diz que um homem foi condenado à morte por apedrejamento. Ele teve lá uma atitude não muito correta e foi condenado por apedrejamento. Os carrascos que estavam ali para fazer o apedrejamento pegavam pedras enormes e atiravam nele. E esse homem calado, recebendo o apedrejamento calado, em silêncio, considerando que era merecedor do castigo. Nenhum grito. Lá ele se colocava nessa condição de merecedor. Então ele não chorava, ele não gritava, ele não tinha nenhuma atitude. Aí aconteceu que passou por ali um homem que já tinha sido amigo dele. Estavam com as relações cortadas. Esse homem já tinha sido amigo dele e naquele momento ele pegou uma pedra para atirar naquele senhor que estava sendo apedrejado. Porque ele não queria deixar claro para as pessoas que ele era de um partido contrário a quem estava apedrejando. Então, para também não chegar com uma pedra muito grande, ele pegou uma pedrinha pequena e atirou no homem. Na hora que o condenado recebeu essa pedrada, ele gritou. Ele deu um grito terrível, parecia assim que tinha sido ferido muito mais do que todas as pedradas grandes que ele já tinha recebido. Aí o rei ficou cucado com aquela história. Por que essa pedra doeu tanto? Ele recebeu tantas pedradas grandes, e aí mandou um dos lacaios perguntar para ele por que ele tinha gritado tanto com aquela pedrinha pequena. Ele disse: as pedras grandes foram atiradas por homens que não me conhecem, por isso me calei. Mas o pequeno seixo foi jogado por um homem que foi meu companheiro e amigo, por isso gritei. Lembrei de sua amizade nos tempos de minha felicidade, e agora vi sua felicidade quando me encontro na desgraça. Então o rei compadeceu-se e ordenou que o pusessem em liberdade, dizendo que mais culpado do que ele era aquele que abandonava o amigo na desgraça. Então a ingratidão, ela só dói porque geralmente ela parte de corações muito próximos. Porque a gente não vai se ofender com quem a gente não conhece. Ele não se ofendeu com as pedradas de quem ele não conhecia, estavam apedrejando ele, mas ninguém sabia quem ele era. Agora, receber uma pedrada de um amigo, de alguém que tinha convivido com ele, doeu, muito mais que todas as outras. Então a ingratidão, ela tem essa condição de nos fazer sofrer quando ela parte de muito próximo. E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, tem uma mensagem muito interessante intitulada Dos Mesmos Pratos, onde ele faz o seguinte comentário: a ingratidão não é não é planta de campo contrário. Quer dizer, não é nada que vem de fora, não, do desconhecido. É uma planta de dentro. A ingratidão parte de seres que amamos, com quem convivemos, de quem gostamos, de quem a gente quer auxiliar. E ele diz: o infrator mais terrível em todas as obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Então, dificilmente a gente vai dizer: tinha uma campanha, tinha muita gente passando fome em tal parte, eu mandei uma cesta básica para lá e quem recebeu lá não foi grato. A gente sabe que nem quem recebeu. Mas quando a gente pensa em alguém, um familiar, um amigo, alguma coisa, e as coisas não vêm como a gente gostaria, é de onde surge a ingratidão. Aí Emmanuel diz o seguinte: de modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não parte de nossos repositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Então, os que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida são os que convivem conosco, que nos conhecem. E justamente por serem pessoas que a gente conhece, era que a gente precisava compreender mais.
assim como a gente esperava ser compreendido. No Livro dos Espíritos, na questão 938, Kardec pergunta: as decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? O que vocês acham? Eu acho que todos nós aqui já sofremos algum tipo de ingratidão na vida. Isso endureceu o nosso coração, a gente ficou insensível diante da dor do outro, da vida, ou até daquele mesmo que nos foi insensível, foi ingrato. Ninguém sofreu isso aqui, que maravilha. Isso é muito bom. As decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Em alguns momentos, sim. Você não pode permanecer. Todos nós passamos por decepções. Eu acho que dificilmente um ser humano vai levantar o dedo que não sofreu. E a gente fica realmente, eu acho que no momento a gente fica. Porque se o orgulho for muito grande, se o egoísmo for muito grande, se a gente persistir no pensamento negativo, pensando naquela situação, magoados, com certeza vai endurecer o coração. Daí a gente ouviu muita gente dizer: não ajudo mais ninguém. Não ajudo mais ninguém. Me decepcionei, não faço mais nada por ninguém, coisas dessa natureza. Mas os Espíritos respondem a Kardec o seguinte: seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, um homem de coração sensível, será sempre feliz pelo que praticar. Ele sabe que, se não reconhecerem nesta vida, na outra o farão, e o ingrato sentirá então remorso e vergonha. Então veja bem, se a gente tiver a visão só do momento, dessa hora, a gente vai achar que aquele ato ali foi o ato final. Mas a gente não sabe, nós temos outras vidas. Esse ingrato, em algum momento ele vai sentir remorso e vergonha da atitude que ele teve, talvez até nessa vida mesmo. Agora a gente vive num mundo tão materialista. O sofrimento correndo atrás deste dinheiro para sobreviver, que a gente é espírita, está toda semana frequentando, lemos o evangelho todo dia, temos o evangelho lá, mas é muito difícil. Ele vem quando ele tem que ser sacudido, não é só isso aqui não, é só isso aqui não. Eu frequento aqui, frequento outro centro, mas é muito difícil na hora de pôr em prática, porque a gente encontra muita gente inferior, muito mais inferior, acho que do que a gente nas atitudes. Tem gente que você pode fazer o bem, faz para ela. É muito difícil de você ter o que o Evangelho fala aí, que é o coração da gente não pode ser insensível. É muito, gente. Por isso que a gente precisa estudar diariamente, tentar colocar em prática diariamente, porque não é fácil, até comentei no Evangelho passado. Se alguém disser que é fácil colocar em prática os ensinamentos do Evangelho, me diga como é que é fácil. Porque não é fácil. E sempre lembrando que quem está falando aqui não está colocando em prática isso aqui não, está estudando também, tentando. Volta e meia. Porque a pessoa está dando uma palestra, porque a pessoa está dentro da casa espírita. Todos nós temos necessidade, todos nós precisamos naquela pessoa perfeita. Porque tem palestrante que é tão perfeita a palestra, que, meu Deus, essa pessoa parece que não tem problema. A gente pensa assim, mas quem não tem, né? Às vezes essa pessoa tem mais do que a gente que está aqui assistindo, é verdade? E eu acho sempre bom ter assim alguém para de vez em quando mostrar como a gente está indo errado. Eu tenho uma filha que ela adora mostrar. Então, volta e meia, a dona Dora se posiciona, ela diz: é isso que você prega na casa espírita? Não. E aquilo acende a lanterna. Engraçado, não é isso que você fala na casa espírita. Veja como a gente é cobrado diante do que a gente faz. E aí, não vale dizer para ela que, mas eu sei, mas eu ainda não estou vivendo isso, não sou imperfeita. Não adianta. Porque aí a gente não vai ser exemplo nunca para ninguém.
É a gente retomar o prumo dali e realmente refazer a situação. Então, é bom por isso. A gente que fala, é bom por isso que a gente fica sendo muito visado nas atitudes. E volta e meia alguém, epa, é assim que você age? Como que diz assim, você não disse na sua fala que deveria ser dessa e daquela forma? Então nós estamos a todo momento sendo observados. Como diz o apóstolo Paulo, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Não só espirituais. Mas tudo que eu disse aqui pode cair por terra bem ali, se vocês me virem diante de uma situação que não condiz com o que eu estou falando. Mas que caia por terra a donadora, não a doutrina. Porque ela é perfeita, a doutrina. Agora a donadora está aqui tentando se equilibrar numa rasteirinha, não é no salto não, é na rasteirinha. Então, continuando, Kardec diz, pensai em todos os que fizeram mais bem do que vós, que valiam mais do que vós, e no entanto foram pagos com ingratidão. Então vamos pensar, em vez da gente ficar pensando no mal que nos fizeram, que teve gente que fez muito mais que nós, muito mais, um bem muito maior, receberam ingratidão e nem por isso deixaram de fazer o bem. E aí a gente vai pensar aqui em Jesus, que quando esteve na terra foi injuriado, foi desprezado, foi crucificado, foi tratado como patife, como impostor e tudo, e não abandonou a humanidade por conta disso não. Nenhum momento se sentiu ingrato diante da situação, ao contrário, do alto da cruz, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Um espírito lúcido, consciente, diante de uma humanidade ainda rastejante, iniciando um processo de evolução, e que ele jamais poderia cobrar daqueles seres a mesma atitude, o mesmo comportamento que ele, que já tinha galgado toda a evolução espiritual, e por isso é que se encontrava na condição do governador desse planeta. Continuando no Evangelho, o Guia Protetor diz, e sabeis porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? De repente, a pessoa em gratidão total. Mas quem sabe um dia, quando a gente menos... Quantas vezes a gente não foi surpreendido por atitudes de pessoas, de situações passadas que a gente diz, não sei, eu nem lembrava mais disso. E a pessoa chega com uma atitude completamente diferente. Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Aquele benefício que nós fizemos, que não foi reconhecido hoje, é uma sementezinha. Semente a gente sabe que a gente deixa ali guardado, passa séculos e quando planta ela... Então vai ter o tempo que aquele bem vai germinar, que aquela pessoa vai amadurecer para entender que aquilo foi um benefício que ela recebeu e para se sentir agradecido. Mas, como nos diz o Evangelho, infelizmente, nunca vede senão o presente. A gente quer resposta hoje. Trabalhais para vós e não pelos outros. Nosso orgulho, nosso egoísmo, a gente quer reconhecimento. E a gente não entende que aquilo ali foi uma semente que a gente lançou, que vai frutificar ali com o tempo, com a evolução daquela criatura, e um dia ela vai acordar e dizer, meu Deus, então era um benefício. Quantas vezes que a gente... Uma situação assim, não muito comum, ou muito comum, não sei, na vida de vocês, não é muito comum na minha, a gente se decepciona com uma situação, com as pessoas, num determinado momento, para lá na frente reconhecer que foi a melhor coisa que nos aconteceu, foi aquela situação. Não fosse ela, eu não teria mudado a minha vida, eu não teria tido esse comportamento, eu não teria tido essa mudança, eu não teria tido essa atitude. E aí a gente só falta voltar e dizer, muito obrigado por você ter feito aquilo. Nós já passamos por isso, é verdade. A gente não tem, é como diz, a gente não vê o futuro, a gente só vê o agora. E não percebe que, como diz André Luiz, o mal muitas vezes é o bem mal interpretado. Uma coisa que para nós pode estar sendo ruim hoje, pode ser a coisa boa nossa do futuro, que está germinando, foi plantada ali naquele momento. Outra coisa, Dora, quando você falou no plantio da semente, às vezes você faz um benefício com a pessoa, por isso que o Evangelho diz, passa com a mão que a outra não veja, né? Porque você planta com uma pessoa, mas os
certeza. Por favor, em Magalhães, não, foi Buriti das Nacionais, o negociando com o comerciante, né? Disse, rapaz, o pessoal me engana tanto aqui. Aí ele disse, mas mesmo assim eu continuo vendendo. Sabe por quê? Porque vai que amanhã tem um filho meu, um parente, longe daqui, precisando, sempre vai ter alguém que ajuda. Sempre. Por isso que eu não deixo de atender, mesmo me enganando, não me pagando direito. Mas eu não Às deixo de atender. vezes a gente ajuda uma pessoa e o benfeitor espiritual daquela pessoa, que vê que aquela pessoa não teve o reconhecimento, vai nos auxiliar num determinado momento, por vias indiretas, e a gente nem sabe como recebeu aquele benefício. Nós estamos recebendo sem saber que aquilo é fruto de uma atitude boa que nós tivemos. Então os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser esquecidos nesse mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Tem muito espírito que vai entender o benefício quando desperta no mundo espiritual. Os filhos são aqueles que acredito que estão na linha de frente disso. Muitos filhos que não entendiam os pais, o zelo das mães, os cuidados, alguma coisa da natureza, e às vezes passam por situações muito difíceis, desencarnam em situações muito traumáticas e tudo. Chico Xavier recebeu muitas comunicações dos espíritos que chegavam lá e reconheciam os benefícios recebidos dos pais, da família, e voltavam cheios de remorso, querendo de alguma forma refazer aquela situação. E quando tem a oportunidade através da reencarnação, são verdadeiros benfeitores dentro da família. São aquelas criaturas muito amorosas, muito carinhosas, muito zelosas, muito cuidadosas, que estão ali, que a gente não sabe nem, não cuida nem tanto da sua vida como cuida da vida do outro. Aquele espírito se sente responsável por devolver em carinho, em afeto, em atenção, algo que ele se sente em débito com a pessoa. Então esses benefícios, com certeza, jamais serão esquecidos. Porque como nos diz aí o Evangelho, diz, deplorará a sua ingratidão. Quer dizer, estando lá no mundo dos espíritos, ele vai pensar, como fui ingrato. Desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor, como nós falamos. Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer a exatidão dessa máxima, um benefício jamais se perde. Então, quando a gente fizer um benefício, não receber reconhecimento, não vamos em busca disso, esse benefício não está perdido. Uma hora ele vai, com certeza, dar frutos. Uma hora vai ter um reconhecimento. Foi uma semente que eu lancei. Além disso, também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente e sem que as decepções vos desanimassem. Então nós estaremos trabalhando com o método de ter feito bem, mesmo que decepcionado, mesmo que magoado, e com certeza diante de Deus sendo visto como alguém que está realizando um progresso, está evoluindo, está se melhorando, está crescendo. Então nada de não faço mais o bem. E aí, concluindo a mensagem do Evangelho, diz o seguinte: meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apoiar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres para efeito de um progresso mútuo, admiraríeis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Então nós não temos ideia dos laços que nos prendem às criaturas. Por que essa criatura foi ingrata? Não temos ideia de como esse laço vai se estender além das reencarnações, os momentos que a gente vai ter de se reencontrar, de se refazer diante dessas situações, de ter esse ingrato como um benfeitor. E outra coisa, será que nós também não estamos sendo ingratos diante da vida, diante das situações, diante das coisas? Porque a gente às vezes só acha o outro.
Mas e nós? Como é que nós estamos diante das situações? Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os que a quem fizeste o bem não vos agradecerão. Se Deus permite por vezes sejais pago com ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Então, tem um fundamento nisso, tem uma lição que a gente precisa aprender. De repente, testar a nossa perseverança em praticar o bem. Agora nós vamos aqui ver com a Joana de Ângeles quem é o ingrato. Por que as pessoas se posicionam como ingratos? Ela diz o seguinte, que o ingrato é aquele que retribui o bem pelo mal, a generosidade pela avareza, a simpatia pela aversão, o acolhimento pela repulsa e a bondade pela soberba. Quer dizer, aquela pessoa que, se a gente for olhar com olhos negativos, é aquela pessoa sem jeito, né? Uma pessoa que não serve para viver, vamos dizer assim. Porque não está atento a nada, não valoriza nada, não aceita nada. É sempre um atormentado que espalha insatisfação, martirizando quantos acolhe e socorre. Então, essa pessoa, muitas vezes, está ali dentro da nossa casa, como um filho, como um cônjuge nosso, como um parente, no nosso trabalho. Uma pessoa que a gente olha e acha que aquela pessoa não seja merecedora mais de nada, porque tudo já se fez, e a pessoa não agradece nada, e a pessoa não valoriza nada, e a pessoa não... Então, de repente, a gente fecha-se para o auxílio a essa criatura. Mas a Joana de Ângeles nos diz que essa criatura que é vitimada pela ingratidão, que supõe tudo merecer e nada retribuir, ela está sobre o primarismo espiritual, produzindo mal-estar onde se apresenta. Quer dizer, é um ser que ainda não evoluiu espiritualmente. É um ser que ainda não sabe o que, não é sensível ao sentimento, à bondade, ao amor, ao carinho, ao respeito. Assim como também pode ser alguém que esteja na nossa convivência, que nessas voltas da vida do passado, tenha sido alguém que também nós já fomos tão ingratos com ele, que ele não nos vê como benfeitor. Por mais que a gente faça, ele não aceita. Ou ele não nos vê nunca como benfeitor. Daí a nossa persistência no bem é que vai fazer que um dia ele reconheça que, se nós fomos o ingrato do passado, hoje nós temos uma atitude diferente. Não é fácil, mas saber disso já nos coloca mais atento com a situação desse ingrato que a gente possa estar convivendo com ele. Se essa criatura age desse jeito, é porque não tem evolução espiritual suficiente ainda, sentimentos despertos, amor, carinho, generosidade, e ele não consegue assimilar o que está recebendo e também colocar dessa forma para as outras pessoas. Ou então, com certeza, eu já fui tão ingrato com ele que ele hoje não permite nenhum gesto de generosidade meu, ou retribui qualquer coisa dessa natureza, porque acha que eu estou em débito com ele, mas é muito, tudo que eu fizer é pouco para ele. Mas aí, sabendo disso, a gente não vai desistir do trabalho no bem, da proposta de auxílio, de amparo, que vai fazer com que essa criatura tenha o que contrapor, né? Com o que pensar, o que refletir, de estar recebendo de nós algo que antes ele não recebia. Então é uma proposta que o Evangelho nos traz, que a gente precisa se conhecer, que a gente precisa se trabalhar no campo do bem, que a gente precisa entender que não existe ninguém sem sentimento. Uma criatura que é totalmente refratária ao ser humano, de repente pode ter um carinho extremo com um animal, com um bichinho. Vocês já viram pessoas assim? Sem um sentimento com ninguém, mas essa pessoa tem um sentimento por alguma coisa. Às vezes por um animal.
está no primarismo, está despertando o sentimento e ainda não é capaz de ter os gestos. Isso também não quer dizer que nós estamos tão superiores, mas que ainda não reconhece as nossas atitudes. E a Joana diz: o bem que se faz a alguém é luz que se acende interiormente. Então não é nada que precise dos holofotes de fora, não. É uma luz que eu acendo interiormente. E aí ela faz a seguinte colocação: a árvore não pergunta a quem lhe colhe o fruto para onde o carrega, que pretende dele. Felicita-se por dar-se e se multiplicar através da semente, que atirada a lures abençoa o novo solo com outras dádivas de alegria. Então a árvore, que é um ser que a gente considera que não é inteligente, né, que não tem sentimentos, ela não se preocupa se alguém chega lá, tira o fruto e leva, ela não diz: para onde é que você vai levar? Para quem é que você vai dar? Já pensou uma árvore perguntando isso pra gente? Quem é que vai comer? Ah, não, para aquela pessoa não dou não. Não vai não. Não vai. Nós fazemos isso. E a árvore não faz. Ela fica feliz por se dar, por se multiplicar, por servir. E essa é a proposta para que a gente possa um dia ser, como ela diz aqui, ser grato. Porque gratidão pode ser também pagamento. Exigir gratidão é exigir pagamento pelo que nós fizemos. Então seja grato, teu coração, mas não espere pelo reconhecimento de ninguém. Faça sem esperar reconhecimento. Nunca vai se decepcionar. Nunca vai achar que ninguém foi ingrato. Não, eu fiz. Né? Difícil. Isso não é impossível. Não, impossível, perfeito. E aí, concluindo o nosso estudo, nós vamos aqui para o item 20, que fala da beneficência exclusiva. Bem interessante essa questão, porque ele diz o seguinte: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? É certo a gente só ajudar aquelas pessoas que são espíritas, que torcem o mesmo time que eu torço? Só as pessoas do meu meio? Que a gente gosta. Pois é. O maior desafio é esse. Sim. Ajudar as outras que não tem nada a ver com religião, com amizade, com... Só me permita, dá? Dá. A gente vinha de uma viagem e à noite, aí o pneu furou. Aí nós ficamos no socorro, né? Aí passa carro, passa outro, passa. Aí parou uma van do outro lado da pista. Desceu um monte de gente. Aí chegaram os 4 homens, foi assim. E foi? Pneu furado, depois só sai fora rápido, mandou logo para sair. Trocou, ele fez tudo. Eu não peguei uma chave, você acredita? Uhum. Ele não deixava. Aí eu agradeci muito, eles foram, atravessaram a pista, entraram na van, e era um evangélico, com culto. Então, são coisas que, não é? Então se coloca a serviço do bem, não interessa quem. Não chegaram e perguntaram qual a sua religião? Se falasse que era espírita, Você vai me dar quanto? Você vai me pagar quanto? Então, São Luís responde essa questão dizendo: não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partida é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Então, já é um ensinamento e tanto para a gente. Obedeceria o cristão, continua a pergunta, porventura ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos irmãos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? A gente estaria obedecendo o preceito cristão, deixando de ajudar uma pessoa só porque não professa a nossa crença? E aí São Luís responde: socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame, repelindo faria que a odiasse. Então veja bem, somos espíritas, não muito bem aceitos. Chegamos para ajudar. Não interessa qual é a sua religião, também não vamos chegar dizendo sou espírita, sou isso, sou aquilo, ajudamos. De repente aquele gesto, alguém um dia vai saber que a gente é espírita.
Aí o espírito, pois eu tinha uma impressão tão negativa do espírito, chegou, ajudou, não perguntou, não quis saber e tudo mais. Aquela pessoa muda a atitude dela em relação à nossa. Agora, a gente chega, você é católico, você é protestante, você, não ajudo não. Que espécie de cristão sou eu? Né? Que espécie de cristão, que espécie de exemplo eu estou sendo não só para a minha religião, mas para Deus, que é para quem a gente deve estar atento com as nossas atitudes. Então, seja lá qual for o quadro da situação, do momento, se a gente se dispuser a ajudar, que a gente vá de coração aberto, de sentimento para auxiliar sem pensar de maneira nenhuma em retorno. Porque nós não sabemos o estado evolutivo daquela criatura, como é que ela está se sentindo naquele momento. É claro que se a gente chegar para auxiliar, a pessoa disser não se aproxime, a gente não vai, por conta de querer, mas eu tenho que lhe ajudar, a gente não vai ferir, agredir o outro. A gente pode ajudar aí essa criatura já com uma precezinha, né? Pedir um amparo para aquela criatura que não está tão bem, que não está... Coisa dessa natureza. Ele foi socorrer, ele pegou um jumento, não foi aquele cara lá, e o radiador entrou, era uma 4x4, viu? Aí era mais ou menos perto da cidade. Aí eu e minha mulher se aproximou, né, para oferecer ajuda. Sabe o que ele disse? Não preciso não, estou chamando aqui, já estava telefonando o seguro, sabe? Tipo aquele despachou a gente, sabe? Opa, então, né? O que eu vou fazer? Peguei ela, ó. Fica com Deus, meu irmão, vamos embora. Rezei por ele. Com certeza, Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso estudo. Vamos agora fazer a prece final, depois passarmos para o trabalho do passe.